Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos, Deus, porque é o Senhor quem nos sustenta, é pela sua providência que nós podemos estar aqui, Senhor, louvando ao Senhor e com aquilo que o Senhor tem nos dado, a gente poder também estar abençoando outras pessoas, abençoando aqueles que não têm e contribuindo, Senhor, para o seu reino. Nós te agradecemos, Deus. Use esses recursos, Senhor, para a sua honra e para a sua glória, Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom dia, irmãos. Queria pedir para você abrir em Marcos, o Evangelho segundo Marcos, capítulo 4. Nós vamos fazer a leitura dos versos 30 até o 34. Queria pedir perdão pela minha voz, está meio fanha. Tive uma crise alérgica hoje. Mas, se Deus quiser, vai dar para entender tudo que eu falar. Marcos, capítulo 4, versículos 30 a 34. Vamos fazer a leitura. Eu vou lendo, você acompanha. E preste atenção na palavra do Senhor, que o Espírito Santo inspirou Marcos a registrar para a gente. Ouça com fé. Essa palavra é o próprio Deus falando com você. Marcos 4, versículos 30 a 34. Disse mais: a que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o apresentaremos? É como um grão de mostarda, que quando semeado é a menor de todas as sementes sobre a terra. Mas, uma vez semeada, cresce e se torna a maior de todas as hortaliças e deita grandes ramos, a ponto de todas as aves do céu poderem aninhar-se à sua sombra. E com muitas parábolas semelhantes lhe expunha a palavra, conforme o permitia a capacidade dos ouvintes. E sem parábolas não lhes falava. Tudo, porém, explicava em particular aos seus próprios discípulos. Vamos orar? Senhor, nós lemos a sua palavra aqui, santa, inspirada pelo Espírito Santo. Te pedimos agora, Deus, que abra o nosso entendimento, fale ao nosso coração, possamos ver Jesus Cristo aqui, Senhor, falando conosco. E me use apenas como seu instrumento para falar fielmente a sua palavra, Deus. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, há alguns dias atrás, eu vi uma imagem bem legal. Eu não sei se vocês chegaram a ver essa imagem, que eu achei bem interessante. Ela vinha assim umas fotos assim de umas casas assim, né? Aí tinha a garagem. Aí tinha lá assim uma garagem e estava escrito Apple 1976. Aí do outro lado assim uma outra garagem estava lá Microsoft 1975. Tinha uma outra assim que eu não sabia se era uma garagem, um galpão, não entendi direito, mas estava lá Disney. E o intuito daquela imagem era mostrar que essas grandes empresas, grandes corporações, começaram de um jeito humilde. Pensa só, empresas bilionárias começaram ali num cantinho de uma casa, numa garagem. Pensa que loucura! É assustador imaginar, por exemplo, que a Disney hoje, que essa empresa gigantesca, dominando aí o mercado cinematográfico, comprando tudo que tem por aí, começou de uma forma tão pequenininha, ali numa garagem. Se fosse lá atrás, você investiria nesse pequeno grupo de pessoas ali trabalhando ali naquele galpão, no cantinho de uma casa? Será que você botaria fé? Provavelmente você já investiu alguma coisa na sua vida. Pode ser talvez seu dinheiro,
talvez o seu tempo, talvez os dois. Talvez você tenha investido, não sei, num curso de inglês. Com certeza não foi barato. Você foi lá nas aulas, gastou tempo estudando. Com certeza esperando que no final você conseguisse falar inglês melhor do que quando você entrou. Talvez no esporte, ou numa academia mesmo, para conseguir manter a forma. Ou talvez você tenha passado até pela experiência de abrir um negócio. Investir o seu tempo, seu dinheiro ali, se dedicando para fazer que aquele negócio prospere. Sonhando em ter esses resultados bons e ver o seu estabelecimento crescer. Quando nós nos empenhamos em alguma coisa, naturalmente esperamos resultados. Será que se eu entrar nisso vai dar certo? Será que se eu investir meu tempo aqui, será que eu não vou perder esse tempo? Será que se eu me dedicar, será que eu não vou estar gastando meu tempo? O texto fala hoje sobre um projeto. O texto que a gente leu fala sobre um projeto que começou pequeno, mas que hoje já se tornou tão grande que pessoas de todas as nações já participam dele. Não é uma empresa e não tem fins lucrativos. É sobre um reino, o reino de Deus. Será que vale a pena eu investir meu tempo, meus recursos? Será que vale a pena eu investir minha vida nesse reino? Será que vai dar certo? Meus irmãos, nós estudaremos hoje que esse reino, ele certamente prosperará. E esse, meus irmãos, é o tema de hoje. Nesse sermão nós vamos estudar que o reino de Deus certamente prosperará. Vamos ver isso em 2 pontos. Primeiro, porque quem garante o resultado é Ele. É o próprio Deus quem garante o resultado. Vamos ler aí de novo os versículos 30 até o 32. A palavra diz: Disse mais, a que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o apresentaremos? É como um grão de mostarda, que quando semeado é a menor de todas as sementes sobre a terra. Mas uma vez semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e deita grandes ramos, a ponto de as aves do céu poderem aninhar-se à sua sombra. Olha, Marcos ele passou os 3 primeiros capítulos já falando do começo do ministério de Jesus. Marcos vem registrando o quão poderoso é esse Jesus. Ele fala dos milagres que ele fazia, da forma maravilhosa com que ele pregava e as multidões seguindo Jesus. Também Jesus enfrentando a hipocrisia dos fariseus. Aí aqui no capítulo 4, Jesus vai lá para a beira-mar, como ele costumava fazer. E ali ele entra num barquinho. E ele começa a pregar. E Marcos registra para a gente 4 parábolas. 4 parábolas sobre o reino de Deus. Ele começa com a parábola do semeador, depois vem a da candeia, depois vem a da semente, e agora ele fala para a gente da parábola do grão de mostarda, que você já deve ter ouvido antes. Em seguida, concluindo essa sessão de parábolas. E nessa parábola, Jesus está voltando a falar do reino de Deus. E ele começa com essa expressão aí no versículo 30, quando ele vem chamando: aqui assemelharemos o reino de Deus, ou com que parábola o apresentaremos? Jesus está chamando a atenção dos seus ouvintes para o que ele vai falar, estimulando eles a pensar junto com Jesus Cristo sobre o que ele vai falar. E afinal, o que é? Como é que a gente pode se assemelhar a esse reino? Bom, Jesus diz que o reino de Deus é pequenininho como um grão de mostarda. Poxa, mas nem para ser aquele caroço de abacate que é um pouquinho maior assim, né? Chama mais atenção. E talvez você tenha lido e pensado, pera, a semente de mostarda, ela não é a menor de todas as sementes. Existe semente menor que a de mostarda. Será que Jesus errou quando ele falou isso aqui? Ele esqueceu assim que existia? Calma, Jesus ele não errou aqui.
Ele sabe que existem sementes menor que a de mostarda, sim, mas o que ele está fazendo aqui é um uso proverbial dessa comparação. Ele está falando que um grão de mostarda é algo pequeno, é algo fácil, humilde, cai entre os dedos, fácil de perder. Mas ele cresce, e se torna uma árvore enorme, gigantesca. É disso que Jesus está falando, é desse uso proverbial que ele está usando. De algo pequeno que se torna gigantesco, que cresce de forma rápida, assim como o grão de mostarda, pequenininho, mas que vira uma árvore gigante. E quando você começa a pensar, Deus realmente age dessa forma. Pensa lá no Antigo Testamento, no reino de Israel. Começando com uma família lá em Ur dos Caldeus. Um homem chamado Abraão, que sai da sua terra para obedecer o chamado do Senhor. Crendo na promessa de Deus, de que dele, do velho Abraão, sairia uma descendência tão numerosa quanto o pó da terra. E essa família vai crescer, e ela vai crescer, e vai se tornar um numeroso povo na terra do Egito, tão grande que Faraó ficaria com medo dele. Depois se tornaria uma grande nação. Sob a liderança de Davi, se tornaria um poderoso reino que conquistava os seus inimigos. E o Novo Testamento começa com uma família ali em Belém, onde o Deus Todo-Poderoso deixa a sua glória, se torna um bebê, deitado numa manjedoura. Ele cresce em Nazaré, de onde mesmo Natanael duvidava que podia sair alguma coisa boa. É um começo humilde, pequeno. E é assim que Deus faz o seu projeto. Ele poderia começar, talvez, com um imperador, um exército gigante, poderoso, que nenhuma nação poderia resistir, um início grandioso. Mas ele prefere os pequenos começos. Deus escolhe as coisas humildes. Ele escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, as que não são, para reduzir a nada as que são. É o que está escrito lá em 1 Coríntios 1, 28. Porque todos os projetos que os homens fizeram, sejam grandes impérios, grandes riquezas, todas essas coisas falharam. Impérios cresceram e ruíram, empresas cresceram e já nem existem mais hoje. O próprio Império Romano iria ruir alguns anos depois, a gente conhece a história. Mas aquilo que Deus começa não vai falhar. Por menor que seja, cresce, aumenta como nenhum projeto humano consegue fazer. E não tem obra humana que se compara ao reino de Deus. Irmãos, precisamos lembrar que aqueles discípulos não sabiam até onde ia isso que Jesus começou. Eles já viam ali Jesus sendo ameaçado de morte, aquela confusão acontecendo, e eles pensando, será que isso vai durar muito tempo? Será que aqueles 12 discípulos ali iriam realmente durar? Lembre-se também que Marcos ele escreve essa carta para a igreja primitiva, igreja que já estava sofrendo perseguição. E eles pensavam, será que a gente vai resistir com essa perseguição? Será que a gente vai durar? Será que a gente só vai virar um relato de mais um movimento interessante na história? O que Jesus queria ensinar para os seus discípulos e para os primeiros cristãos é que Deus não vai falhar. Não importa o quão humilde foi o começo, vai crescer e vai prosperar. Esse reino ele iria crescer sim, e se expandir e se tornar maior do que qualquer outro reino. E que eles deviam confiar sim no Deus Todo-Poderoso. Você já ajudou seu pai a montar alguma coisa? Ou sua mãe? Talvez ele foi lá, comprou aqueles móveis, né, que chega todo desmontado, ainda tem que montar. Você já pegou para ajudar ali
Aí ele vai falando, você coloca aqui, encaixa ali, você vai fazendo, mas você não sabe o que está acontecendo. Você fica olhando e pensa, mas não parece nada com aquela estante, não tem nada a ver. Até que no final, está tudo junto e está lá. A estante igualzinha na foto. Do jeito que deveria ser. Meu irmão, o que Deus requer de você é que você confie nele. Às vezes você pode ficar perdido e pensar, será que está certo isso aqui? Mas não parece nada com da foto. Deus ele quer que você confie nele. Ele sabe o que está fazendo. Ele não fica perdido, que nem a gente fica perdido. Irmãos, essa verdade também serve para acalmar o nosso coração quando nós vemos reinos concorrentes crescendo. Quando lemos notícia, por exemplo, de que o islamismo vem crescendo cada vez mais. Já está vindo para o Ocidente, estão se espalhando. E a gente fica com aquele medo. Será que eles vão ficar maior do que o reino de Deus? Será que eles vão prosperar tanto? Será que eles vão conseguir crescer mais do que esse grão de mostarda? Meu irmão, minha irmã, olhe para o texto. A semente de mostarda, como está no verso 31, ela pode ser a menor de todas as sementes sobre a terra. Mas olha o verso 32, ela se torna maior do que todas as hortaliças. Não deixe sua fé ser abalada por esses reinos concorrentes ao reino de Deus. Ele garante o crescimento. E um crescimento poderoso, é fora de série. Nenhum outro reino consegue crescer tanto. Pois é o próprio Deus, o nosso Deus, que garante esse crescimento. Tenha fé no poder do nosso Deus. E olha só de novo que o texto fala da árvore. Ela fica tão grande que os pássaros ele vêm buscar abrigo nos seus galhos. E alguns estudiosos dizem que essas aves talvez seriam os gentios, que mais tarde entrariam para o reino de Deus. E realmente nós podemos ver hoje que muitos gentios têm entrado para o reino de Deus. Outros entendem que pode ser aqueles que não fazem parte do reino, mas que aproveitam das bênçãos que o reino de Deus tem feito na terra. E nós sabemos que a igreja, apesar de alguns momentos tenebrosos, ela tem sido, sim, bênção para todos os povos, ensinando a guardar os mandamentos de Deus, condenando o pecado. Continue, então, meu irmão, sendo uma bênção. Seja uma bênção no ministério que Deus te chamou para exercer. Todos nós temos dons para servir nesse reino. E Deus te convida hoje para entrar nesse reino e trabalhar. Então sirva o seu Deus. Seja uma bênção em todos os povos. Você também pode imaginar um motivo melhor para evangelizar, para pregar o evangelho, sabendo que Deus garante o crescimento desse reino. Não fique parado. Fale desse evangelho, fale desse reino para outras pessoas, crendo que é Deus que vai fazer esse reino crescer. Não depende de nós. Lê as parábolas anteriores, você verá que nós somos chamados para semear, não para fazer crescer. Então não tome para si uma responsabilidade que não é sua. Semeie a palavra, deixe que Deus vai fazer crescer esse reino. Então a gente fica parado? Não, né? Jesus mesmo, ele nos ensina como semear a palavra. Ele, pelo seu próprio exemplo, mostra para a gente como que a gente tem que proceder. E o mais importante, ele mostra que ele, o próprio Jesus, continua trabalhando para esse reino crescer. Esse é o nosso segundo ponto. Jesus ele continua trabalhando nesse reino. E veja no versículos 33 e 34 o que a palavra diz. E com muitas parábolas semelhantes lhe expunha a palavra, conforme o permitia a capacidade dos ouvintes. E sem parábolas
não lhes falava, tudo, porém, explicava em particular aos seus próprios discípulos. Jesus ele faz questão de registrar como ele fazia o seu reino crescer. Observa, as palavras elas tinham um objetivo, um propósito, é expor a palavra. Essas parábolas que Jesus ensinava não eram meramente reflexões filosóficas ou considerações sobre a vida, alguns ensinamentos interessantes sobre o cotidiano de alguém que planta semente de mostarda. Não era isso. Jesus ele expunha a palavra por meio dessas parábolas. É o que está escrito aqui no versículo 33. Está ali no texto, ele expunha a palavra, Jesus ensinava sobre o reino, sobre a salvação, sobre o inferno, arrependimento, perdão de pecados, vida eterna, santidade. Isso que ele ensinava por meio das parábolas. Não eram reflexões filosóficas, eram palavras de vida eterna. Jesus fazia isso adaptando o ensino conforme a capacidade dos seus ouvintes de entender. Está aí no versículo 33. E olha que interessante. Ao mesmo tempo que as parábolas serviam para confundir alguns, que é o que está lá no versículo 11 e 12 desse capítulo, essas parábolas também serviam para facilitar o entendimento para outros. Ao mesmo tempo que eram obscuras para alguns, eram luz para outros. E fala a verdade, a gente tem dificuldade para aceitar isso às vezes, né? De que Jesus intencionalmente confundia alguns com suas parábolas. E ele abria o entendimento de outros, daqueles que ele quisesse que entendessem as parábolas. Não só nesse texto, mas em outros como Lucas 24, 45, Atos 26, 18, mostra lá que Jesus abriu o entendimento para que as pessoas pudessem entender. Seja grato ao Senhor, então, porque Ele abriu o seu entendimento. Ele iluminou o seu coração para você poder entender, para você poder crer nessas parábolas, nessas palavras de vida eterna. E quando Ele abriu o entendimento, Ele falava essas verdades celestiais, tão profundas, muito maiores do que a gente, numa linguagem que os seus ouvintes pudessem entender. Ele adaptava essas verdades em parábolas sobre o semeador, sobre candeia, sobre coisas que aquelas pessoas conheciam, que eles entendiam, eram coisas vívidas, próximas da vida de cada um deles. Jesus fazia questão que o seu ensino fosse algo real para aquelas pessoas. Não uma coisa abstrata, longe demais da vida comum. O próprio Deus, com seu infinito conhecimento, adapta suas mensagens, cabeças tão pequenininhas como as nossas. E ainda assim, muitas vezes é difícil de entender. Jesus, como mestre e amoroso, paciente, ele explicava tudo, gastava tempo ensinando. E essa é a maneira ordinária que Deus faz para fazer o seu reino crescer. Pregando a palavra, ensinando, explicando a palavra. Ele faz questão de registrar isso para a gente fazer igual. Assim como quando você era garoto, você observava o seu pai fazendo a barba, amarrando ali, dando o nó na gravata, e hoje você faz igual. Ou você, moça, que via sua mãe passando a maquiagem, fazendo a unha, e hoje também você faz igual, você imita. Jesus Cristo quer que a gente imite Ele na pregação da palavra, no ensino. Ele faz questão de registrar aqui. Então, quando o pastor prega a palavra com fidelidade a Jesus Cristo, imitando o próprio Jesus Cristo, é o próprio Jesus que fala por meio do pastor. Mas não só os pastores, tá? Quando o professor ensina na IBD, quando ele ensina com fidelidade a palavra, é o próprio Jesus que está ensinando. Quando você aconselha o seu irmão, aconselha segundo a palavra de Jesus, é o próprio Jesus que está aconselhando o seu irmão. Quando você evangeliza
o seu vizinho, o seu colega. É o próprio Jesus que está evangelizando aquela pessoa. Quando você faz isso, segundo a palavra dele. Então, em vez de ficarmos tentando inventar outras formas de atrair as pessoas, vamos nos dedicar ao ministério da palavra, a conhecer essa palavra, a pregar essa palavra. Imite o rei. Use as palavras dele. Se você quer um exemplo melhor do que o próprio rei, Jesus, aquele que faz o seu reino crescer. Então faça como ele te ensinou. E pode deixar que quem vai abrir o entendimento das pessoas é o próprio Jesus. Jesus, o próprio Deus, ele adaptava as palavras à capacidade dos seus ouvintes. Você consegue compreender que amor é esse que Deus tem por nós? Ele poderia falar de forma que a gente jamais ia compreender, mas ele resolveu falar de forma simples, para a gente conseguir entender, para a gente conseguir captar aquilo que ele quer falar. Isso vale para todos que servem a Deus. Você, meu irmão, que é chamado a convocar, a falar desse reino para outras pessoas, fale adaptando a sua mensagem da forma que eles possam entender. Se você vai falar para doutores, fale da forma que eles vão entender. Se você vai falar para crianças, fale de forma que elas possam entender. A gente tem aqui um exemplo, né? Para aqueles que não conseguem ouvir, fale de forma que eles possam entender pelas libras. Não é errado você ter muito conhecimento e querer falar até de forma culta, mas Jesus não chama a gente para ficar mostrando erudição. Ele chama a gente para falar da palavra, para que os outros possam entender. Então ensine com fidelidade. Da mesma forma que um dia Jesus usou alguém, usou a voz dessa pessoa para pregar para você, para falar desse reino para você, fale para outras pessoas. Seja a voz de Jesus para proclamar desse reino para outras pessoas. E tenha certeza, meu irmão, que ele vai falar por meio de você, quando você falar com fidelidade, sendo fiel às palavras dele. E ele vai fazer o reino dele crescer cada vez mais. Então, para concluir, e então, será que vale a pena investir a vida nesse reino? Sim, meu irmão, Jesus ele te chama a confiar nele, a descansar no poder dele de fazer esse reino crescer. Ele garante o crescimento. Ele, o próprio Jesus, garante. Não depende da gente. Ele também trabalha até hoje. Ainda hoje ele trabalha no crescimento por meio de nós, expondo as suas palavras. E ele ainda convida pessoas, ainda hoje, a se arrependerem e crerem no nome dele, a entrarem nesse reino. E se você, meu irmão, ainda está na dúvida, se você ainda não faz parte desse reino, Jesus te convida hoje a fazer parte desse reino. Venha participar conosco. Você não paga nada para entrar, mas precisa deixar suas mãos, precisa deixar sua vida nas mãos do Senhor. Esse reino não tem fins lucrativos. Pode ter certeza que você vai gastar a sua vida nele. Mas não existe outra forma melhor do que gastar a vida. Jesus Cristo garante a vida eterna para todos aqueles que pertencem a esse reino. Então creia no Rei dos Reis, pois o seu reino não terá fim. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos, Deus, porque o Senhor um dia iluminou o nosso coração, abriu o nosso entendimento para compreender as suas palavras, Senhor. E o Senhor falou conosco um dia por meio da voz de algum dos seus discípulos
O Senhor falou conosco. E o Senhor está tão próximo da gente. Que a gente possa crer, Deus. Crer que o Senhor ainda trabalha aqui, usando cada um de nós para fazer o seu reino crescer. Incentive-nos, Senhor, a trabalhar, gastar nossas vidas, Deus, nesse reino. Porque não existe outra forma melhor do que de gastar as nossas vidas, se não for servindo ao Senhor, Deus. Nós te pedimos, Senhor, que perdoe, Senhor, nossos pecados, por tantas vezes que negligenciamos a sua palavra, por tantas vezes que deixamos de ouvir quando o Senhor estava falando conosco. E te pedimos, Senhor, abra o entendimento daqueles que vão ouvir a pregação. Quando pregarmos para outras pessoas, abra o entendimento delas, Deus, e faça o seu reino crescer, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo que oramos. Amém.